Vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Provérbios. Provérbios, capítulo 30. Nós vamos ler os versos 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: Há 3 coisas misteriosas demais para mim, 4 que não consigo compreender: o caminho da águia no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho de um homem com sua mulher. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra, e você diz? O que a gente já sabe sobre a vida? Que a vida é feita de lutas, desafios, obstáculos e, ocasionalmente, crises. As crises fazem parte da trajetória de qualquer pessoa. Não há ninguém aqui que não tenha passado por crises ao longo de sua história. Crises, de um lado, são concentrações de problemas, problemas associados, que exigem uma solução sob pena de um prejuízo profundo. Nem tudo que a gente sofre é uma crise. Nem todo problema é uma crise. Às vezes é só um problema. Uma das coisas ruins sobre a nossa geração é que ela é muito dramática. Tudo ganha proporções exageradas. Eu gosto de fazer uma distinção entre dificuldade, problema e crise para a gente entender do que a gente está falando. Dificuldade não é problema. De repente existem tarefas, desafios na nossa vida para os quais nós temos dificuldades. Isso não é um problema. Podemos contar com outras pessoas, podemos encontrar outras alternativas. Vira um problema quando começa a acarretar outras situações que trazem prejuízo, desgaste. Aí temos que buscar a Deus, sabedoria, direção, contar com pessoas sábias. Mas para falarmos em crise, vários problemas de várias ordens têm que concorrer juntos para caracterizar uma fase, uma etapa, um momento de estrangulamento de determinadas áreas, até para que outras possam surgir e florescer, porque toda crise também é uma oportunidade. E de fato é, porque você repensa, você amadurece, você abre mão de coisas que podem ficar para trás em nome de outras que são mais desejáveis, enfim. Todos nós sabemos o que é uma crise. E quando nós olhamos para o casamento é um lugar de crises, claro que é. Não há casamento que não passe por crise. O relacionamento impõe crises. A Bíblia diz que como ferro ao ferro afia, assim é uma pessoa com a sua companheira. Às vezes sai faísca. Adaptação, feridas, frustrações. Não há casamento que não passe por crises. E nesses últimos anos, aconselhando casais, são mais de 20 anos trabalhando com casais, eu percebi que algumas crises são típicas. E recentemente eu cataloguei 7 crises que a maioria absoluta dos casais tem que enfrentar em algum momento. Eu brinco que 95% dos casais enfrentarão pelo menos 6 dessas 7 crises. A primeira, praticamente todos enfrentamos. Eu chamo de a crise do enfim sós. Porque começar uma convivência a 2 é uma crise. Não é fácil. Hoje em dia tem um fenômeno que me assusta, acredito que assusta você também,
Casais que não resistem ao primeiro ano de casamento. Aumentou muito significativamente o número de divórcios ainda no primeiro ano de relacionamento conjugal. E isso, às vezes, até entre jovens que foram criados dentro de uma igreja evangélica. É difícil começar uma convivência. São histórias diferentes, são perspectivas diferentes, são expectativas diferentes, são traumas diferentes. Além do que, essa geração nossa é diferente da geração dos nossos avós. Os nossos avós tinham uma cultura que sugeria para eles que quando uma coisa não estava bem ou estava quebrada, era possível e necessário consertar. Seu avô, por exemplo, quebrava o rádio de pilha na casa dele, ele consertava. Televisão pifava, ele consertava. Uma panela de pressão quebrava, ele consertava. Os nossos avós foram criados num mundo em que você conserta o que está quebrado. A nossa geração joga fora. E aí o que vale para as coisas, às vezes acaba valendo para os relacionamentos. Não está bom, joga fora. Meu avô entendia que um obstáculo, um percalço, um problema era um motivo para seguir em frente e superar aquilo. Com todo respeito aos jovens de hoje, mas muitos jovens de hoje, diante da primeira dificuldade, já pensam em desistir. Por quê? Porque a dificuldade para o meu avô era um motivo para crescer e melhorar. A dificuldade para a nova geração é um indicativo de que se está no caminho errado. O jovem entra no trabalho, primeira confusão com o patrão, ele fala assim, não era para eu ter vindo trabalhar aqui. Começa a frequentar uma igreja. Primeiro problema da igreja, não era essa igreja que eu tinha que estar. Vai para o casamento, primeira luta, não devia ter casado. Primeiro ano de casamento dos meus avós, minha avó não estava contente, ela falou, bom, mas agora eu tenho que aprender a viver com esse homem. Primeiro ano de casamento de alguém da nova geração, não devia ter casado. A mãe fala assim, filha, a hora que você quiser, teu quarto ainda está montado. Às vezes tem um incentivo até da família para jogar o relacionamento fora. E não é fácil a gente se relacionar. No mundo de idealizações, o relacionamento conjugal é uma realidade que não são todos que suportam. Estavam esperando outra coisa. Até porque o casamento se tornou alguma coisa muito diferente do que deveria ser. Pelo menos é a minha opinião, com todo respeito aos casamentos que a gente vê hoje em dia. Porque na minha época, por exemplo, quando eu casei, era fácil casar. Você falava com o pastor da igreja, definia a data, ia numa floricultura, pedia uma meia dúzia de arranjos. Quem que vai tocar? O povo do louvor. O tecladista vai ensaiar a marcha nupcial na última semana, na hora vai errar. Mas está tudo certo. Quem que vai organizar a entrada dos padrinhos? A diaconisa. A diaconisa no meu casamento fazia assim, ó. Homem desse lado, mulher desse. Olhava para dentro da igreja e falava assim, já vai! Espetacular. Onde é que vai ser a festa? Vai ser na casa da minha mãe, lá no quintal. O que vai servir? Coxinha, quibe, croquete. Eu nunca mais vi croquete. Eu não sei se foi proibido. Onde é que vocês vão passar a lua de mel? Nenhum lugar. A gente vai economizar esse dinheiro. Tem que pôr armário na cozinha. Aí vem aquele tio e fala assim, não, vão lá para a minha chácara. Vocês vão amar, não tem nem televisão. O que nós vamos fazer lá? Ficar lambendo um ao outro o dia inteiro? 2 dias você já quer ir embora da chácara. Era assim que casava. Hoje, quem que vai tocar? É uma orquestra, não sei de onde. Quem que vai organizar? São promoters, todo com intercomunicador. A aliança vai entrar num drone.
Onde vai ser a festa? Num buffet, serve lagosta. Onde é que vocês vão passar a lua de mel? Dubai. Quando eu casei, eu nem sabia que Dubai existia. Hoje é um festival, Dubai, Paris, não sei o quê. Aí quando eu vejo esses casais, eu falo, quero ver você voltar disso tudo aí. Para a vida, para as contas, para o relacionamento, para a pasta de dente apertada na metade, para a boa e velha discussão sobre se o papel higiênico gira para dentro ou gira para fora. Vai viver, vai viver. É uma crise, o começo é uma crise. Segunda crise que a absoluta maioria dos casais enfrenta é a crise da cegonha, que é a crise do nascimento do primeiro filho. Filho não é crise em si, mas a chegada do filho desencadeia uma crise. Por quê? Porque muda tudo. Quando você casou, o pastor falou assim, porque o homem é o cabeça da casa, a mulher será submissa e o marido amará, a mulher será submissa como a igreja a Cristo e o homem amará a sua esposa como Cristo a igreja. Nasce o filho, o homem vai direto para o terceiro lugar. Direto. Fica meio que sobrando em casa, assim. A mulher e o filho são uma coisa só e o cara fica lá olhando, o que eu faço? Um membro lá da minha igreja resumiu esse negócio com a frase, ele falou assim, pastor, a hora que eu vi o meu parque de diversões transformado em restaurante do menino, eu surtei. Falei, irmão, é isso aí, ó, isso aí é uma crise. Que o pai e o menino, principalmente se é filho homem, Freud chamou de complexo de Édipo, uma rivalidade do inconsciente familiar. O pai fica desconfiado daquele menino, isso aí vem tomar meu lugar, isso aí. Agora você também só quer saber desse menino aí, ó. Aí a mulher fala, esse menino é teu filho, cara. Sei não. Sei não. Tem uns caras que eu vou te falar, viu? Terceira crise, típica. Espero que você nunca passe, mas acho que a maioria já passou. Crise do bolso vazio. É quando falta grana. Não é só pela falta de dinheiro, é pelas prioridades que têm que ser revistas e nunca bate. Falei uma vez para minha mulher assim, não vai dar para você ir em salão tanto que nem você vai. Ela falou, como não? Como é que eu vou fazer se eu não for no salão? Você não quer que eu fique bonita para você? É uma chantagem, porque assim, esse negócio de ficar bonita para mim nunca cola. Ela falou assim, amor, que roupa você quer que eu ponha? Eu falo, põe o preto. Ela volta com o vermelho. Eu falei, por que você me perguntou? Não, eu não quero pôr o preto, não. Eu falei, mas não era para mim? Eu falei, mas você não sabe escolher. Aí eu sugiro cortar o salão, ela fala, por que a gente não corta a sua TV a cabo? Aí eu me ofendo. Porque o homem é dramático. Eu não sei se o seu marido é dramático, mas eu conheço homens dramáticos. Homem gosta de falar coisas do tipo assim, é toda a diversão que eu tenho nessa vida. Eu não faço outra coisa nessa vida. Acho que eu estou mexendo em coisa perigosa aqui. Faltou dinheiro? É uma crise. Quarta crise. Eu chamo de crise de Gabriela. Quem entendeu o que é crise de Gabriela fez curso de datilografia. Gabriela Cravo e Canela, lembra? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. O que é a crise de Gabriela? Dá lá com 5 anos de casamento, quando cai a ficha, que não muda não. Esse troço aí não muda não. Porque sua mãe falou assim, filho, ele não é muito bruto? Você falou, não mãe, ele vai mudar. É o jeito dele, mas ele vai amansar. Teu pai falou assim, filho, ela não é muito gastadeira? Aí você falou, não pai, é porque os pais dela podem, mas ela sabe que comigo não vai ser assim.
5 anos depois, irmão, tem um dia, eu acho que tem um dia que você acorda, você olha e fala assim, isso não muda mais não. 5 anos que é desse jeito. Eu atendo muitos casais que vêm com essa crise no gabinete. A mulher fala assim, eu não aguento mais, pastor. Eu estou cansada. Mas aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Não teve traição, não teve agressão, não teve nada. Só que a pessoa não está mais aguentando. Porque o outro não muda. Do jeito que era, continua e talvez até um pouquinho pior. Quinta crise. A crise do lobo e da loba. Que é o raio da crise de idade. Que é claro que chega. Tem uns casais novinhos aqui, vai chegar. Espero que chegue, né? Se não chegar, você morreu. Eu diria que hoje para as mulheres está por volta dos 40 anos. Porque a mulher aos 40, os 40 são os novos 30, 25. Quando eu era menino, uma mulher de 60 anos era uma vovozinha. Hoje tem mulheres de 50, 60 anos que estão lindas. Então é uma fase diferente. 40 anos a mulher faz, o diabo sopra um pensamento na cabeça dela. Aos 40, no dia do aniversário. O diabo fala assim, ó. Você ainda é bonita, dá tempo. Você pode recomeçar. Se largar esse cara, se arruma melhor. E a mulher acredita. Porque ela ainda é bonita, tem um cara no escritório que ainda arrasta uma asa para cima dela, ela recebe elogio quando está andando no shopping. Aí ela fala, meu Deus, eu podia... Entra uma crise. O cara é mais ou menos aos 50. Ele acorda um dia e fala, eu acho que é a hora que você sente que tem mais tempo para trás do que para frente, sabe? Tem um dia que você acorda e fala, tá mais para trás que para frente. Aí o cara é muito engraçado, porque ele toma umas decisões. Ele compra uma moto. Eu vou para a Colômbia de moto. Aí ele vai dar uma renovada no guarda-roupa. Compra umas camisetinhas Baby Look. Baby Look nos primeiros 5 minutos, depois solta a barriga e vira top, né? Eu estou olhando e tentando entender quem é que está fazendo isso aqui. Garotão, agora é garotão, está em crise de idade. E a crise de idade é complicada para o casamento, porque começa a dar um sentimento assim de tentar resgatar um passado perdido. Aí o cara vai dar uma olhada para ver aquela namorada da juventude, o que virou. Aí vai lá no Facebook, dá uma caçada nela. Espero que esteja divorciada. E que o ex-marido esteja preso. Vai ver o que ela perdeu. A mulher também vai dar uma procurada, um namorado da juventude. Abala. Quem não sabe lidar com o envelhecimento, as mulheres têm sofrido muito hoje em dia, porque é um mundo que não permite ninguém envelhecer. Aparece uma Xuxa da vida, uma Sharon Stone da vida com ruga, todo mundo cai matando. Escuta, deixa envelhecer com dignidade. Não, não pode. É um mundo que é difícil envelhecer. Bate uma crise. Às vezes eu aconselho pessoas que estão em crise de idade. Aí junta um monte de outras coisas. Sexta crise. Essa eu gostaria que ninguém passasse. E se você já passou, você pode falar, é difícil. É a crise do Judas. É a crise da traição. Agora, nem toda traição envolve uma outra pessoa, entende? Por exemplo, eu atendi um casal uma vez, ela brava. Pensa numa mulher brava. Achei que ela fosse bater nele na minha frente. História que ela me contou, com ele sentado ali do lado, de cabeça baixa. Tinham namorado anos.
como namorados compraram um terreno juntos. Ela deu metade do dinheiro, ele deu metade do dinheiro. Antes de casar, começaram a construir. Casaram e continuaram construindo. Casados, terminaram a construção. Mobiliar a casa, móveis planejados, muito suor, muita luta, dinheiro dos dois. Um dia, por alguma razão, ela precisou de um documento da casa por causa de um negócio no banco. A hora que ela foi buscar no cartório, descobriu que ele tinha posto o terreno no nome da mãe dele. Ela queria matar ele. Eu fiquei com vontade de bater nele também. Que é isso, cara? Vocês compraram juntos? Eu achei mais seguro. É para você, né, meu? Traição, na cabeça dela era. Ou como outro casal que eu atendi, ele queria separar dela de todo jeito, e a gente, não, mas o que aconteceu? Ela traiu você? Não, pior. Mas o que aconteceu? Pastor, descobri que essa mulher tem uma dívida impagável. Ela abriu conta num banco, pegou cartão de crédito, usou limite, fez tudo sem me avisar. Nós temos uma dívida impagável para o nosso padrão hoje. Eu falei, mas irmã, o que aconteceu? Ele falou, isso que é o pior, pastor. Tudo para comprar roupa. Descobri um fundo falso no guarda-roupa. E sabe o que é legal? Toda palestra que eu falo isso, o cara chega em casa e dá uma conferida. Então, irmã, hoje a casa cai. Agora, é claro que a traição que envolve outra pessoa é uma tragédia. É uma tragédia para a autoestima, é uma tragédia para o relacionamento, é uma tragédia na vida dos filhos, é uma tragédia para quem é cristão, é uma tragédia. E a sétima crise? Essa eu desejo que você passe. Desejo mesmo. É a crise do ninho vazio. Que é quando os filhos vão e volta a ser só o casal. Mas é uma crise. Eu vi essa crise um dia que eu fui visitar um casal. O último filho tinha casado e ele tinha se aposentado. Aí eu fui visitar o casal, falei, e aí, irmão, como é que está a aposentadoria? Ele falou, pastor, está legal, eu estou acostumando ainda, mas está bem. Eu falei, e você, irmã? Ela falou, não vejo a hora dele voltar a trabalhar. Falei, por quê? Falei, não, pastor, esse homem em casa vai me deixar louca. Eu falei, mas por quê? E ele só me olhando. Falei, fomos lavar a louça. Primeiro dia dele sem trabalhar, porque ele saía do almoço já correndo, porque estava atrasado. Primeiro dia ele em casa, dia de semana, ele olha para mim e fala, vou te ajudar a lavar a louça. Aí fomos para a cozinha, eu falei, tá bom, eu lavo, você enxuga e guarda. Beleza, combinamos. Liguei a torneira, peguei a esponja, pus detergente, ele fez assim, tudo isso de detergente? Põe assim. Ela fez, sai já da minha cozinha. 30 anos eu lavo louça nessa casa, não é no primeiro dia que você vai me ensinar a lavar. Às vezes pesa essa crise. Porque depois de anos convivendo, você tem a sensação de que não conhece mais a pessoa. Canalizou na direção dos filhos. Coisa mais fácil do mundo é o casal canalizar suas carências afetivas na direção dos filhos. A mulher fica lá, deixando as suas carências fluírem na direção dos filhos. O marido finge que não está vendo, porque ela dá uma folga para ele. Cada um cria o seu próprio mundo particular. E um dia, às vezes é comum os filhos casarem e o casal se separar. Porque não consegue conviver só os dois. São crises. Agora, qual que é o segredo do sucesso no casamento? Assumir, enfrentar e vencer as crises. Porque não há casamento que não passe por crises. Não há história, não há trajetória que não seja marcada por crises. E todo casamento bem-sucedido assumiu, enfrentou e venceu crises. É uma história que nós estamos construindo.
Casamento não é um pacote que você encontra pronto, que você abraça pronto. É uma constante construção, é um caminho. Por isso que eu gosto do texto que nós lemos. Porque ele fala do caminho de um homem com a sua mulher. É um caminho. Não está pronto hoje, não vai estar pronto amanhã. Cada dia é um dia. Agora, é um caminho único. Estava comentando com o Cristiane essa semana. A nossa história é tão bacana, porque houve momentos muito difíceis, claro que houve. Mas hoje nós estamos vivendo uma fase tão bonita, tão gostosa. E eu disse para ela, o que eu tenho com você é impossível construir com qualquer outra pessoa. Mesmo que eu me separasse da minha mulher hoje, eu não consigo construir a história que eu tenho com ela com mais ninguém. Tem coisas que só eu e ela entendemos. Tem coisa que só eu e ela sabemos. Tem coisa que nós enfrentamos e achamos que não iríamos conseguir superar. Então, se eu um dia não estiver mais com ela, eu não consigo construir isso com ninguém. Não dá para repor isso. É única a nossa história. É um caminho de um homem com a sua mulher. É fácil esse caminho? Não, não é. Mas é possível. E o texto que nós lemos dá algumas dicas. Algumas necessidades que você vai encontrar nesse caminho e que Deus vai suprir. As 3 metáforas que aparecem no texto nos ajudam a entender 3 exigências que esse caminho do casamento nos faz. A primeira exigência a gente encontra na comparação entre o caminho do homem com a sua mulher e o caminho da águia no céu. O caminho da águia no céu é uma metáfora da fé. Porque o que a Bíblia nos ensina sobre a águia? O que um homem do Antigo Testamento sabia sobre a águia? 2 coisas basicamente. Primeira, que a águia constrói o seu ninho nas alturas. Por isso que a águia era usada como símbolo de espiritualidade. Porque fazer o ninho nas alturas é dar preferência àquilo que é celestial. O apóstolo Paulo diria assim, pense nas coisas lá do alto e não nas coisas cá de baixo. Quando você prioriza o que é espiritual, ainda que haja lutas, ainda que haja crises, ainda que haja problemas, também há muitas vitórias. É impossível viver um casamento feliz sem fé. É por fé que a gente casa. Porque, com toda a liberdade que eu estou tendo aqui com você, quais as chances, humanamente falando, de um casal viver junto a vida inteira? Sem ser um casamento de fachada. Porque uma vez eu estava evangelizando um sujeito, falando da importância de Deus na vida dele, da família dele, do sacrifício de Jesus. Aí ele falou assim, e aí, pastor, mas eu disso aí posso dar aula. Bem sucedido, casado há 50 anos com a mesma mulher. Eu falei, irmão, mas ela é feliz ao seu lado? É a única mulher da sua vida? Porque assim, eu estou há 50 anos com a mesma mulher, mas traí ela em todas as épocas, com todas as pessoas que passaram pelo meu caminho, de todas as formas possíveis, isso não é casamento. Sustentar um relacionamento de fachada, hoje tem muito casal fazendo. Por causa de questão financeira, por causa dos filhos. É impossível um casal viver junto, superar adversidades, ser feliz, experimentar tudo que Deus tem de melhor para ele, sem viver pela fé. A fé é fundamental. A águia faz seu ninho nas alturas, por quê? Porque ela sabe que lá ela estará mais segura. O problema é que nós estamos deixando a fé fora da nossa casa. A fé virou alguma coisa própria da comunidade de fé, da igreja, do templo, da célula. Poucos maridos oram com suas esposas diariamente. Poucos pais fazem devocional com seus filhos. Eu fui criado num lar em que meu pai fazia devocionais diárias, às 5:30 da manhã.
Misericórdia, era horrível, tinha um ódio de devocional que você não faz ideia. Porque a gente morava em São Paulo, capital, tinha que sair 6h15 de casa para chegar às 7 horas no colégio, isso quando ia de carro. Aí estudava até 12h15, pegava um ônibus, ia para casa, almoçava correndo, pegava outro ônibus para ir para o trabalho, saía às 7 horas do banco onde eu trabalhava, ia para casa, chegava depois das 8 horas, jantava rápido, fazia a tarefa rápida e ia dormir, porque no outro dia tinha que estar acordado 5 horas da manhã. E por que 5 e não 5h30? Porque meu pai queria fazer devocional. E fazia diariamente, pensa num homem dedicado. Às vezes a gente dava aquela enrolada para acordar, para se vestir. Chegava para ele e falava, pai, a vizinha já está aí, porque fazia rodízio dos carros. A vizinha já está aí esperando. Ele falava, manda ela entrar, porque o que eu tenho para falar para vocês, ela também precisa ouvir. E toma, pôr a vizinha para dentro da sala para ouvir devocional 5h30 da manhã. Mas nós aprendemos a palavra. Eu não me lembro muito das pregações que o meu pastor fez na igreja, mas eu me lembro de devocionais que o meu pai fez em casa. Nossa casa era uma casa de fé. Quando chegava uma funcionária com problema, meus pais oravam com ela. Eu me lembro de uma vez estar em casa e a nossa funcionária abraçava meu pai, abraçava minha mãe, beijava os dois, agradecia, chorava, depois que eu fui entender. Ela tinha chegado 3 dias antes, desesperada, o filho internado, desenganado pelos médicos, infecção generalizada. Meu pai e minha mãe dispensaram ela do serviço por aqueles dias para que ela cuidasse do filho. Mas assim que ela saiu, meu pai ficou pensando, meu Deus, eu podia fazer mais do que isso. Meu pai gostava de assistir um televangelista muito famoso na década de 80, Jim Swaggart. Ele assistia todos os programas, gravava tudo em fita VHS. Lembra disso, você que fez datilografia? Ele tinha um monte de fita lá. Aí ele pegou uma, falou, Deus vai falar comigo através de uma pregação, Aí alguém, não sei quem, alguém tinha gravado um jogo de futebol em cima do programa do Jim Swaggart. Aí o homem já ficou na carne. Tirou a fita, pegou outra, alguém, minha mãe provavelmente gravou uma novela em cima. Aí ele pegou outra, nada. Até que ele pegou a quarta, já bravo, quando ele colocou, o Jim Swaggart estava dizendo assim, não ore por mim, porque se você orar por mim, eu vou ficar curado e terei que ir para a escola. Meu pai entendeu a mensagem, foi lá no hospital orar pelo menino da nossa funcionária. Aquele dia que ela abraçava e beijava o meu pai e minha mãe é porque o menino estava totalmente curado. Eu vi isso dentro da minha casa. A casa da gente tem que ser uma casa de fé, o ninho é construído nas alturas. E outra coisa que o Antigo Testamento ensina sobre a águia. A águia tem um voo altaneiro. Ela é capaz de voar acima de densas nuvens de chuva. O céu está cinzento, a tempestade está anunciada, a águia sabe que se ela cruzar a nuvem escura, ela voa num céu azul. Quando a gente anda de avião, a gente tem essa experiência na prática. Aquele céu feio, aquela chuva, o avião vai atravessando a nuvem, aquela turbulência, de repente, que coisa linda, aquele tapete branquinho embaixo e aquele céu azul em cima. A águia conhece essa experiência. Porque a águia não vive da expectativa de que não chova, de que não haja tempestade. Ela vive da certeza de que ainda que as nuvens sejam densas e escuras, ela pode atravessá-las. Isso é fé. Fé não é o otimismo de quem diz não vou ter problema. Fé é o realismo de quem diz, ainda que eu tenha problema, eu vou vencer em nome de Jesus. Há um céu azul além dessas nuvens. Eu gosto de uma frase do Jürgen Moltmann, teólogo alemão, que diz assim, o cristão não é um pessimista porque ele não se deixa bater pela lógica da dialética negativa. E o cristão não é um otimista porque ele não se deixa influenciar pela força do pensamento positivo. O cristão sabe que Deus está com ele, que ele está convidado para o futuro de Deus e que tem com isso o mais maravilhoso convite de toda a sua vida. O que o Moltmann está querendo dizer? Que cristão não é
nem otimista nem pessimista, porque tanto otimismo quanto pessimismo são duas formas do mesmo desespero. Porque a pessoa otimista é desesperada para que tudo dê certo. Quando alguém diz assim, não, vai dar certo sim. Ah, vai dar certo, tenho certeza que vai dar certo. Deus é pai, não é padrasto. Essa pessoa é confiante? Não, ela é desesperada, porque vai que não é do jeito que ela quer, ela desmorona. E o pessimista é igualmente desesperado, só que ele já antecipa que vai dar tudo errado. Ah, vai dar tudo errado. Isso aí eu já vi já, ó. Nunca dá certo. Vou dar um exemplo na Bíblia Sagrada para você entender. Os 3 amigos de Daniel não se dobram diante da imagem, Nabucodonosor manda chamar. Vou dar mais uma chance. A música vai tocar. Vocês vão se dobrar. Porque se vocês não se dobrarem, eu vou jogar vocês na fornalha 7 vezes acesa. E aí eu quero ver que Deus vai livrar vocês da minha mão. Se aqueles meninos fossem pessimistas, o desespero seria, olha o que a nossa vida virou. Agora a gente vai morrer, nossa família vai ficar desprotegida, desamparada, acabou para nós, eu falei que a gente devia ter ajoelhado, rapidinho, ninguém ia nem ver. Se eles fossem otimistas, não, Deus não vai deixar a gente ir para a fornalha, imagina, se Deus cuidou da gente agora, não vai deixar Ele jogar a gente na fornalha, Deus ainda vai livrar a gente de tudo que esse rei quiser fazer e tal. Aqueles jovens não eram nem otimistas nem pessimistas, eles eram de um realismo confiante. Eles olharam para Nabucodonosor e disseram assim, fica sabendo, ó rei, que se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, Ele nos livrará. E se Ele não quiser nos livrar, nós não nos prostraremos diante da tua imagem. Ponto final. O que vai ser eu não sei, o que eu sei é que Deus está no controle de todas as coisas. Isso é um voo altaneiro. Isso é cruzar as nuvens. Eu quero que você saiba nessa noite que a luta que você está enfrentando vai passar. Claro que vai. Você já passou por tantas. Voe mais alto. Como? Através da oração. Porque às vezes também o que está faltando na casa da gente é oração. O casal tem que orar junto. Ah, eu tenho vergonha de orar junto. Não, não tem. A barreira é emocional e é também espiritual. Porque a gente sabe que quando ora, Deus assume o controle. E o que é mais difícil é entregar esse controle nas mãos de Deus. Mas vale a pena, irmãos, vale muito a pena. Faça o seu ninho nas alturas, voe voo altaneiro. Essa crise que você está vivendo vai passar. Quem diz amém para isso? Amém. Segunda lição está na segunda comparação, a segunda metáfora do texto, que é o caminho da serpente sobre a rocha. E foi tão interessante porque um dia eu estava assistindo o Discovery Channel e vendo um documentário sobre cobras. Em determinada altura do documentário apareceu uma cobra rastejando no deserto e na sequência uma cobra numa pedra. A hora que apareceu a segunda me veio uma percepção, que talvez você já tenha tido. Qual que é a diferença entre a cobra na areia e a cobra na pedra? A cobra na areia deixa rastro. Por que o caminho de um homem com a sua mulher tem que ser como o caminho da cobra na rocha? Porque na rocha a cobra está protegida do predador. O predador que normalmente é a águia. Ela enxerga de longe, voa muito rápido, ela avista o rastro da cobra na areia e sabe onde que a cobra estará. Mas quando a cobra está na rocha, ela fica protegida do predador. O único que tem interesse que a sua vida seja cheia de rastro do passado é o predador da sua vida, que é o diabo. É o único que gosta de você ter um monte de passado que nunca fica para trás. Você vira presa fácil. O que acaba com um relacionamento saudável? Excesso de passado. Passado que nunca passa, presente contínuo. A gente sofre
não só das lutas presentes, a gente sofre da sobreposição das lutas presentes com o passado. Há 20 anos que eu faço aconselhamento pastoral. Sou psicanalista de formação. As pessoas sofrem de interpretação do passado. Freud falava que o neurótico sofre por interpretação. Ele não consegue deixar para trás os seus traumas, suas mágoas, suas marcas, seus medos. O homem vem para o casamento e traz um monte de peso do pai, da mãe. A mulher vem e traz um monte de peso do pai, da mãe. Um espera do outro que preencha lacunas emocionais que o outro é incapaz de preencher. Ambos têm dificuldade com o perdão, superar feridas, seguir em frente. Quantas pessoas que você conhece, talvez seja o seu caso, não conseguem viver o presente, não conseguem enxergar o futuro, porque o passado continua presente. Minha mulher é psicanalista também, mas ela é clínica, eu não faço clínica, ela faz. Ela fala para mim, Marcelo, as pessoas vêm aqui na minha clínica, e quando você rebusca e mexe e abre o espaço para a pessoa falar, a maioria dos traumas se localiza na infância. E continuam pesando sobre a pessoa 30, 40 anos depois. Freud dizia que quem controla o nosso inconsciente é uma criança de 7 anos. Marcas, pesos, um rastro terrível. Uma dificuldade de perdoar, uma necessidade de ficar acumulando coisas para depois tirar e jogar em rosto. Você já viu as nossas brigas como são um festival de passado? O marido vai falar um negócio com a esposa responde, ele fala assim, mas precisa falar comigo desse jeito, grossa? Aí ela fala assim, você viu o jeito que você falou comigo? Já jogou um passado de 1 minuto atrás. Aí ele fala assim, Você desde hoje cedo está falando comigo assim? Desde hoje cedo? Você desde ontem está falando comigo como se eu fosse qualquer um? Desde ontem, você faz 1 semana que está me tratando mal? 1 semana tratando mal, você já faz mais de mês que está me tratando com indiferença. Mais de mês tratando com indiferença, você já faz uns 6 meses que não deixa nem eu chegar perto. Faz 6 meses, você faz 1 ano que não me procura. Faz 1 ano que não te procuro. E você faz um tempão desde que a gente casou que mudou. E você é assim desde que a gente começou a namorar. E você é igualzinho à sua mãe. Porque eu acho que quem volta mais longe no passado ganha, entendeu? Tudo aqui, carta na manga, carta na manga. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que me aconteceu. Não sei de fato, mas até quando isso vai determinar os seus passos? Eu digo num dos meus livros que tem 2 tipos de pessoa que não sepultaram o passado com maturidade. O primeiro tipo é o tipo nostálgico. Já conheceu gente nostálgica? O que é nostalgia? Nostalgia é saudade do que já foi. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, não tinha um que falava assim? Gente nostálgica, tem uma saudade de um passado, o nostálgico era feliz e não sabia. Você quer reconhecer um nostálgico? Vou te dar uma dica. Ele tem uma frase que sempre começa assim, não, porque na minha época... Esses dias eu ouvi um sujeito de 30 anos falando na minha época, eu falei, que época, cara? Que época você está falando? Você já morreu já? Por que a gente fala na minha época? Por quê? Porque tem um lugar no passado que era tão maravilhoso. Queria tanto voltar no tempo e reviver isso. Uma saudade do que já foi. Quando Aracaju era menor. Quando a igreja era desse jeito. Quando fulano era vivo. Quando eu trabalhava na empresa tal. O sonho do nostálgico é esse, voltar no tempo para reviver. Mas pior que o nostálgico é o segundo tipo, que é o melancólico. Se nostalgia é saudade do que já foi, melancolia é saudade do que nunca foi.
Frase típica do melancólico, começa com: ah, se eu tivesse. Ah, se eu tivesse ouvido minha mãe. Ah, se eu não tivesse ido na conversa do Beltrano. Ah, se meu pai não tivesse feito isso comigo. Ah, se minha mãe não tivesse me abandonado. Se o sonho do nostálgico é voltar no tempo para reviver, o sonho do melancólico é voltar no tempo para refazer. Entendeu? Se eu voltasse no tempo, eu ia mudar tanta coisa. Um dia um cara bem melancólico falou isso para mim, 60 anos mais ou menos. Olhou para mim e falou assim: sabe qual é o meu sonho, pastor? Eu falei: qual? Voltar aos meus 18 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Eu falei: irmão, ia ser uma desgraça. Ele falou: por quê? Eu falei: porque você ia apanhar de todo mundo. Seus amigos iam bater em você. Ele falou: por quê? Eu falei: porque você é chato. Você quer voltar aos 18 com essa cabeça que você tem hoje? E pior, você acha que ia arrumar a vida, não acha não? Ele falou: eu ia fazer muita coisa diferente. Eu falei: e se piorasse? Porque estatisticamente falando, se você volta no tempo e mexe numa coisa, é muito mais fácil piorar do que melhorar. Muito mais fácil. Você fez um arroz errado. Alguém vem e fala assim: põe uma batata. Aí você serve um arroz salgado igual com a batata no meio. Piorou em vez de melhorar. Irmão, eu e você não resolvemos coisa que nós fizemos há 1 minuto. Vamos mudar o que nós fizemos há 20 anos. Fala a verdade. Eu tenho dificuldade de mudar o que eu fiz há 30 segundos. Você já errou e percebeu que errou e não conseguiu mudar assim? Já? Que nem o dia que minha mulher saiu do closet. A gente tinha um casamento e ela pegou um vestido, fazia uns 3 anos que ela não usava. Na época eu não sabia, mas hoje é comprovado que tecido, tem até um cara que vai ganhar um prêmio Nobel por causa disso, de química. Tecido que fica mais de 2 anos parado sem manuseio, desenvolve um tipo de bactéria que faz com que a trama diminua. E o vestido encolhe. Sabia? É? O cara vai ganhar prêmio Nobel. Eu não sei o nome dele. Aí Cristiano pegou esse vestido que sofreu essa ação da bactéria e pôs. Chegou lá na sala e falou assim: tá bom, amor. Eu olhei e falei: nossa, você engordou, hein? Ela fez o quê? Aqui, ó, aqui, para aqui. Você entendeu? Aqui você pode mudar o passado. Faz 30 segundos e você pode mudar o passado. Eu nunca consegui mudar isso. Sempre piorei. Até um dia que eu tive uma revelação. Falei para a Cristiane um negócio. Ela falou: o quê? Eu vou te falar o que eu fiz. É assim, ó. Muito provavelmente o pastor Marcos e a pastora Cláudia nunca mais vão me convidar para pregar aqui. Muito provavelmente. É a última vez que eu prego aqui, se é que eles não vão me mandar eu embora amanhã cedo. Mas eu vou falar porque eu quero te ajudar. Eu vou pagar um preço alto por isso. Cristiane olhou para mim e falou assim: o que você disse? Eu fiz assim, ó. Falei: o que foi? Eu falei: amor, entrou um demônio em mim. Usou minha boca e saiu. O que quer que ele tenha dito, me perdoe. Esses dias ela olhou para mim e falou assim: de novo? Falei: não sei o que fazer mais. Você entendeu? Mas não, você vai querer explicar. Irmã, seu marido fez bobagem, vai explicar, melhora ou piora? Então já aconteceu lá também, né? Irmão, vai por mim. Eu estou brincando. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte.
Nenhum de nós vai mudar nada do que aconteceu. Mas não precisa. O Deus em quem nós cremos é o Deus que faz novas todas as coisas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. O desafio é viver daqui para frente. Parar de olhar para o passado, parar de chorar o passado, de se ressentir dele. Foi uma escola que Deus permitiu que você passasse. José entendeu isso. Ele perdoou os irmãos exatamente por isso. Porque ele foi capaz de dizer: não foram vocês que me mandaram para cá, Deus me enviou adiante de vocês. Quando a gente crê que Deus está no controle de todas as coisas, o presente é começo puro. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Hoje é o primeiro dia de uma nova fase no seu casamento. Tim Hensel, escritor americano, escreveu que a boa notícia é essa, que a melhor fase da sua vida está pela frente. Não tenha dúvida disso. Precisa apagar esse rastro, ele só está servindo para um, que é o predador. Vamos apagar esse rastro em nome de Jesus. Cristo lavou toda essa história feia naquela cruz. Escreveu o seu nome no livro da vida. E hoje te ajuda a escrever uma nova história para a glória dele. E, finalmente, a última comparação, a última metáfora é a terceira lição. Que é o caminho do homem com a sua mulher com o caminho do navio em alto mar. E foi legal porque eu entendi isso numa viagem de navio. Eu tinha sonho de viajar de navio desde a adolescência. Sempre falar para Cristiane, nós vamos viajar de navio um dia. Deve ser uma delícia. Eu via propaganda de transatlântico, de navio, ficava louco. Falava, um dia eu ainda vou viajar de navio. Eu demorei para realizar esse sonho. Foi bem recentemente, faz coisa de 5 anos, eu viajei de navio pela primeira vez. Para nunca mais viajar de novo. Eu detestei. Não sei por que as pessoas pagam para ir naquele negócio, ficar lá. Não, mas brincadeira à parte, teve muita coisa legal. Por exemplo, eu fiquei numa cabine que tinha uma varanda. E aí, navegamos em alto mar um dia. Aquilo é espetacular, aquele mar maravilhoso. Aí eu estava lá orando na varanda e me ocorreu o texto, o caminho do navio em alto mar. Eu falei, Senhor, como é que é o caminho do navio em alto mar? Nós estamos aqui navegando em alto mar, como que é o caminho do navio em alto mar? E o pensamento que me veio foi, vendo aquele navio, porque o navio era grande toda a vida, deixava aquela espuma branca à medida em que ia navegando, aquela exuberância, aquele mar lindo, aquele céu azul. Mas o pensamento que me ocorreu foi, esse navio não pode parar. Porque se ele parar, ele afunda. Ele não pode parar. Ah, o navio foi feito para o mar. Não, o navio não foi feito para o mar, ele cruza o mar, ele foi feito para o porto. Se ele ficar no mar, ele naufraga. Se o navio ficar parado no mar, acaba combustível, acaba mantimento, acaba energia, acaba tudo, uma hora ele começa a afundar. É igual avião, o avião não foi feito para o céu, o avião foi feito para o aeroporto. Ele cruza o céu, ele não fica no céu. Se ele ficar no céu muito tempo, ele cai. Acaba combustível. Cai. Aí o Senhor falou comigo naquele dia, naquela varanda. Seu casamento não chegou em lugar nenhum ainda. Você tem um compromisso comigo no porto final. Onde você vai chegar e vai prestar contas da família que eu te dei. Você entende isso? Irmãos, o nosso casamento não é nosso, ele pertence a Jesus. Ele pertence a Deus. Nós vamos prestar contas da família que Deus nos deu. Saiba disso, nessa noite você prestará contas. Deus não está muito interessado no dinheiro que você administra, no cargo que você ocupa na empresa. Tudo isso é secundário. Deus quer saber o que é que você está fazendo com a família que Ele deu para você. Sua esposa é uma filha que Ele confiou a você. Seu marido é um filho que Ele confiou a você. Seus filhos são herança dEle. Quem diz amém para isso? Nós vamos prestar contas da nossa casa. Nenhum sucesso profissional, ministerial, financeiro compensa o fracasso de um lar. É preciso cuidar do casamento, é preciso cuidar da família, é preciso.
Estava uma vez aconselhando um casal difícil, pensa num casal difícil. Chumbo trocado, se feriram mutuamente, se traíram mutuamente, foi uma coisa horrorosa. E eles eram muito difíceis porque eram muito geniosos, os dois geniosos, muito brigadores, muito intempestivos. E eles foram encaminhados para mim por um amigo em comum e que queria que eu ajudasse. Eu tentei ajudar, mas eles me davam muita canseira, porque eles eram muito brigadores. Discutiam na minha frente, me davam muito trabalho. Mas depois de 1, 2, 3, 4 reuniões, eles começaram a acalmar um pouco. E eu comecei a ensinar-lhes coisas da Bíblia, para que eles pudessem aprender a Bíblia. Eu me lembro que numa conversa, não sei se a quinta, sexta, eu estava ministrando um princípio bíblico para eles como casal. De repente, o marido fez assim: pastor, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Achei que era sobre o que eu estava falando. Ele pôs a mão na mesa e falou assim: vai valer a pena isso tudo aqui? Na hora me deu um negócio ruim, eu falei, pronto, essa mulher vai levantar, vai brigar com ele, vai voltar tudo a estaca zero. Fiquei temente por causa do que ele fez. Vai valer a pena isso tudo aqui? Pastor reunindo com a gente já fez tanta coisa errada. Não era melhor deixar a gente separar logo e cada um viver sua vida? Quando eu achei que ela fosse explodir, ficar com raiva, eu olhei para ela, ela estava olhando para mim com a mesma curiosidade. Pastor, vai valer a pena isso tudo aqui? Porque às vezes era melhor a gente separar mesmo. A hora que eu vi que os dois estavam perguntando seriamente isso, se valeria a pena investir na restauração do casamento deles, depois de tudo que eles fizeram, eu fechei minha Bíblia. Olhei para eles e disse, eu não sei. Eu não sei se vai valer a pena. Eu não sei o que vocês vão fazer com isso, eu não sei. Agora, por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu tenho uma visão. E eu vejo vocês dois daqui a 20 anos. Seus filhos cresceram, se casaram, vocês têm netos. Eu vejo vocês saindo de casa, os filhos saindo, os netos saindo, vem um neto, abraça você e diz, tchau, vovô, domingo que vem eu volto. Abraça você e diz, tchau, vovó, domingo que vem eu volto. A menina não abraça ninguém porque ela está chorando e ela não quer ir embora. Aí os filhos despedem, noras despedem, eles tinham 2 filhos meninos. Entram todos no carro, as crianças vão para o banco de trás, ficam acenando, o carro começa a se afastar. Nesse momento, na frente de casa, num jardim bonito, vocês olhando o carro se afastar, você pega na mão dela, eu disse, e aperta, de um jeito que só você sabe. E ela sente aquele aperto, e ela sabe o que você está tentando dizer, sem palavras, sem voz. E aquele aperto, você sabe, e ela sabe, que terá valido a pena. Que valeu a pena. Que Deus foi bom com vocês. E que vocês não podiam ter feito outra coisa. Aí começou a chorar ele, começou a chorar ela, eu chorei também. Não posso ver essas coisas. E hoje, anos depois, é um dos casais mais felizes que eu conheço. Porque Deus restaura um casamento. O que eu quero dizer para você nessa noite é que vale a pena cuidar da sua família. Ah, mas pastor, está terrível lá em casa. Eu não consigo imaginar, irmão. Mas vai valer a pena passar por mais essa crise. Construa seu ninho nas alturas. Voe um voo altaneiro hoje aqui. Creia que Deus tem um céu azul onde Ele convida você a voar. Apague os rastros do passado, peça perdão e perdoe, pare de resmungar, de murmurar, de ruminar, de mastigar isso.
e assuma um compromisso de seguir em frente. Você não chegou em lugar nenhum ainda, mas vai chegar. E um dia nós estaremos diante de Deus com a nossa família. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me deu força para chegar até aqui, cuidando da minha casa, cuidando da minha família. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Você que está passando por luta, você que não está passando por uma crise agora, mas já passou. Sabe que outras podem vir. Quero orar com você. Quero que você ore comigo. Quero que você, marido, nesse momento, pegue na mão da sua esposa e aperte desse jeito que só você e ela sabem. Você aperta como quem diz, meu bem, nós vamos vencer isso, nós vamos vencer isso. Nós vamos vencer muito mais porque o Senhor é conosco. Vai valer a pena, meu bem, vai valer a pena. Me perdoe tudo que eu já fiz que não foi bom. Mas eu não quero viver preso a isso, eu quero construir um tempo novo ao seu lado. Nós vamos ser felizes como nunca sonhamos ser, em nome de Jesus. Vamos parar de fazer tempestade em copo d'água, de jogar coisas um em rosto do outro, de disputar por pequenos espaços de poder dentro da casa. Não, nós somos um casal abençoado por Deus. Eu sou um homem abençoado por Deus, você é uma mulher abençoada por Deus. Deus tem propósitos na nossa vida. Você vai apertar a mão dela como quem diz tudo isso sem dizer nada. E se vocês estão precisando começar um tempo novo, apagar rastros, crer que hoje é o início de uma nova fase de amor, de cumplicidade, de alegria, de vibração, de satisfação conjugal. Você apertando a mão dela do jeito que está, vai convidar ela a se levantar e vir aqui à frente para eu orar com você. Você que está precisando começar um tempo novo na sua vida e na sua casa. Você está segurando a mão da sua esposa, diz, meu bem, vamos lá, que nós vamos consagrar o nosso lar ao Senhor. Nós vamos viver um tempo novo. Pode vir, mas venha rápido, porque eu quero orar com você. E hoje um tempo novo sobre a sua casa vai começar. Tempo novo de Deus sobre a sua casa. Tempo novo de Deus sobre a sua família. Pedir aos pastores que estejam aqui comigo, por gentileza. Tempo novo de Deus sobre a sua casa. Um tempo novo de Deus sobre a sua família. Você que está precisando recomeçar, venha. Hoje é dia de começar de novo. O nosso Deus é o Deus dos novos começos. Não há pecado que Ele não perdoe, não há história que Ele não redima, não há milagre que Ele não possa fazer. Aleluia, aleluia. Deus está escrevendo uma nova história hoje aqui. Casais que tinham tudo para se odiar, hoje vão dar testemunho de um casamento restaurado. Filhos que estão perdidos vão voltar para o Senhor. Vida financeira vai entrar no eixo. Quando um casal se consagra, tudo mais entra no lugar. Pai, em nome de Jesus, são famílias, Senhor, são famílias aqui, famílias formadas na Tua presença, alcançadas pela Tua graça, vivendo as lutas que o Senhor falou para nós que nós iríamos viver, porque nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas o Senhor também disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e nós estamos aqui crendo que é uma vitória Tua para nós, uma vitória Tua para nossa casa, uma vitória Tua para nossa família, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por esse marido que ficou me ouvindo hoje pensando, meu Deus, eu tenho tanta coisa que eu não sei nem dizer o que é. Eu tenho tanto passado que eu não consigo mexer. Eu tenho tanto sentimento que eu não sei expressar. Eu já errei tanto com a minha mulher e eu não sei nem como pedir perdão sobre isso. Pai, eu quero te pedir que o Senhor enche esse homem do Espírito Santo, que ele receba um batismo de sabedoria nessa noite e que sua esposa veja
a transformação na vida dele. Quero orar por essa mulher ferida, machucada, que foi machucada pelo próprio pai, que foi machucada por tantas pessoas ao longo de sua história. E ela se casou imaginando que seria diferente, e ela foi machucada pelo cônjuge, que a ama, mas que a machucou. E ela agora não consegue perdoar, ela não consegue sorrir, ela não consegue ser feliz. Ela se sente vítima. Eu quero orar por essa mulher agora, Pai, para que ela seja batizada com um batismo de alegria, para que ela receba do alto uma cura toda especial, para que ela saiba que ela não é vítima. O Senhor ainda vai usá-la com poder para restaurar vidas. Pai, eu quero orar por cada casal que está aqui, porque há casais que estão aqui e estão sofrendo porque seus filhos estão sofrendo. Tantos desencontros, tantos problemas na união conjugal, e os filhos absorveram. Alguns estão afastados de Ti, outros estão vivendo perigosamente. Pai, eu quero orar nessa hora, em concordância com esses casais, clamando ao Senhor, que esses filhos voltem para a Tua presença, que haja cura na vida desses filhos, restauração, a bênção do Senhor sobre os filhos, traz de volta, Pai, oh Deus amado, abençoa essas famílias. Quero orar para que esses casais tenham uma atitude nova, um amor novo, uma esperança renovada. Pai, abençoe esses casais, para que outros casais possam dizer: é possível, porque um dia nós estaremos na Tua presença, e que alegria haverá quando pudermos estar na Tua presença com a nossa casa. Pai, abençoa cada casal aqui, abençoa cada vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora dá um abraço na sua esposa, bem forte, e diga: vamos em frente, meu amor. Em nome de Jesus, nós vamos vencer tudo. Em nome de Jesus, tudo para a glória de Deus. Deus te abençoe. Obrigado.